Corazim é mencionado 2 vezes no Novo Testamento, mas as 2 vezes são a repetição do mesmo discurso de Cristo, em Lucas e Mateus. Mateus capítulo 11, Jesus fala das cidades que não estavam recebendo a mensagem dele. E ele menciona assim, Mateus 11, versos 20 e 21. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, lembra que a gente foi lá para perto de Tiro e Sidom no Líbano? A mulher Ciro-Fenícia já tinha tido a filha dela curada. Ele falou, não encontrei fé em Israel que eu encontrei aqui. Ele queria mostrar para os discípulos uma coisa muito importante que eu coloco em prática até com a minha confissão religiosa. Até que ponto vai a minha certeza doutrinária e o reconhecimento que Deus tem filhos e filhas sinceras numa outra confissão diferente da minha, numa interpretação diferente da minha. Há várias maneiras errôneas de responder isso aqui. Uma maneira errônea de responder isso aqui é dizer que tudo vale. Se tudo vale, não existe heresia. Se tudo vale, não existe má interpretação da Bíblia. Se tudo vale, não é isso. A gente tem que ter um claro assim, diz o Senhor, não é tudo vale. Outra maneira errada de responder isso. Nós e eles. O ele sempre é pejorativo. E sempre o nós é o melhor. O céu será feito por aqueles que concordam comigo e por mim mesmo. Os demais ficam para o outro lado. Tem até uma piadinha que alguém conta, que certa vez uma pessoa de algum grupo muito fechado, estava lá no céu, na ressurreição e tudo, né? E tal, feliz. Aí tinha um muro com um condomínio assim. Aí ele andando com um anjo pelas ruas do céu, perguntou, que maravilha, o rio da vida. Ó, o chafão lá na frente, ó. Ele passou várias vezes. Olha o rio da vida, olha a Nova Jerusalém. Aí ele perguntou para o anjo, e esse muro alto aqui? Ele falou, um condomínio fechado. Ele falou, por quê? Porque aqui está o pessoal da religião X, só que eles não sabem que outros também foram salvos. Então Deus, por misericórdia, deixou eles lá dentro, porque eles acham que só eles foram salvos, né? É uma maneira errada de responder isso. Deus tem a sua doutrina, a sua forma verdadeira. E se você é católico, presbiteriano, batista, metodista, qualquer outra congregação cristã, você tem que ter a convicção doutrinária de que a sua igreja está certa. Mesmo discordando do Rodrigo Silva. Porque se você não tivesse a convicção doutrinária, por que você está aí? Só porque seu pai é pastor? Isso é pouco. Deu uma comparação, viu, Jéssica? Mas pode ser com qualquer um. E se seu pai fosse então testemunho de Jeová, você teria testemunho de Jeová? Se fosse presbiteriano, você seria presbiteriano. Se ele fosse metodista. A nossa convicção doutrinária tem que estar acima do fato de eu ter nascido naquela fé, tem que estar acima do fato de eu gostar do coral, tem que estar acima do fato de eu ser apaixonado pelos sermões do pastor fulano. Tem que ser uma convicção bíblica. Mas essa convicção bíblica, ela tem que estar harmônica com o fato de que Deus tem filhos e filhas numa convicção bíblica que é diferente da sua. Por exemplo, indo agora para a época bíblica, especialmente a época de Jesus. Quantos povos Deus tinha? Deus é o único povo. É o povo de Israel. É o povo peculiar. Não é o Deus dos patriarcas egípcios ou mesopotâmicos. O povo é o povo de Israel. O povo eleito é o povo de Israel. Então não havia vários povos, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Só que Jesus reconhecia, fora do povo de Israel, pessoas que faziam parte do remanescente de Deus lá fora. A mulher Ciro-Fenícia, o centurião de Cafarnaum, que era romano, que era idólatra, Naamã, que era pagão, Raabe, Ruth, e nem todos eles eram para o povo de Israel. A Ruth se tornou judia, Raabe também, mas Naamã não, Faraó não, Nabucodonosor não, percebem? E Jesus falou para os discípulos, vocês não estão entendendo? A salvação vem dos judeus. Eu não estou negociando o Antigo Testamento. Ele falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Mas a mulher samaritana também foi missionária sem fazer parte dos judeus. Ela foi e pregou lá. Ele pregou do outro lado, lá em Decápolis, e curou um jovem endemoniado. E quando já falou assim, deixa eu te seguir agora, deixa eu me tornar judeu e como você por trás, falou, não, fica aqui e prega para os seus. Imagina só, fica aqui e prega para os seus. E um dia ele falou com os discípulos, vocês não estão entendendo ainda? Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, e haverá um só rebanho e um só pastor. Até que Apocalipse 18 se cumpra, da Babilônia, os filhos e filhas de Deus estão em todos os
lugares. E quem sou eu para poder duvidar disso? Ficou claro para vocês? Sim. Então, se você perguntar, Rodrigo, o que você acredita? Na doutrina adventista. Eu sou adventista. E onde é que estão seus irmãos e irmãs? Em todo lugar. A igreja de Deus é maior do que a igreja adventista. Ela tem que ser igreja adventista, senão não estaria dela. Mas ela tem que ser maior do que a igreja adventista. Ficou claro para vocês isso? Eu não negocio a minha fé, não negocio os meus princípios, mas eles abarcam aqueles que chegaram a uma conclusão diferente da minha. O problema é que tem muita gente na internet, nas salas de aula, que eles não são especialistas em teologia, eles são especialistas em Deus. Aí é um perigo, porque Deus não é um objeto. Você pode ser especialista em química, física, turismo, qualquer coisa. Você pode ser especialista até em Bíblia, mas você não é tecnólogo em Deus. Você pode até entender de museologia, mas de Deus não é diploma na parede, é convivência. Então Jesus falou assim, olha, eu levei vocês lá para Tiro e Sidom, mostrei uma mulher com uma fé maravilhosa lá, enquanto aqui eu não vi essa recepção. Porque imagina, aqui tudo judeu, olha que maravilha, sinagoga, mikvê para todo lado. Jesus tira os discípulos aqui, leva 50 quilômetros para aquele inferno chamado Bânias. Quem que eles dizem que eu sou? Vocês estão entendendo o que Jesus queria ensinar para eles e para nós também? Jesus não disse tudo vale. Jesus não disse assim, Zeus e Hashem é a mesma coisa. Não, não. Hashem é Deus. Zeus é falso. Mas lá tem gente minha. Aí ele falou, ai de ti, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que foram feitos em você, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco. Mas eu digo a você que no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em você, eles teriam permanecido até hoje. Mas eu digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Cafarnaum é onde nós vamos depois. Corazim, aqui. Betsaida ficava do outro lado ali. Nós temos duas possibilidades. O triângulo. Perceberam? Agora que vocês viram essa passagem bíblica, vamos mais alguns elementos aqui que nos ajudam a entender o contexto da Bíblia Sagrada. Essa árvore aqui, nós temos três na verdade, mas duas que vieram daqui do Oriente Médio, dessa árvore é a espina Christi. Esse é o único espinheiro que dá em Jerusalém, que ele é maleável bastante para você fazer uma coroa de espinhos. E dão uns espinhos desse tamanho, tá bom? Dão uns espinhos grandes. Então, essa aqui provavelmente é o tipo da árvore que eles usaram para fazer a coroa de espinhos de Jesus. Outra coisa interessante, onde vocês estão sentados aqui, eu vou atrapalhar um pouquinho o banquinho de vocês. Eu não falei, perdão. É que aqui nós temos peças originais. Perdão, a falha foi minha, não é de vocês não. Essa aqui para moer trigo. É um moinho portátil, fazer farinha de pão. Você joga o trigo aqui, tem um buraco aqui no meio. Aí coloca um pau aqui, duas mulheres, uma na outra aqui, começava, né? A pedra ia triturando e fazia farinha. E quem buscava água para a família, quem fazia o pão ou a farinha, era a mulher. E geralmente as mulheres gostam de fazer as coisas juntas, né? Homem faz assim que eu vou ao banheiro, mulher sempre vai junto uma com a outra. Nós vamos ao banheiro. Elas sempre levantam as duas à mesa e vão. E aqui ficavam duas mulheres trabalhando. Por isso que Jesus falou, naquele dia da volta dele, duas estarão no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Entenderam isso aqui? Um outro moinho de trigo era esse formato aqui, olha. Aqui é como se fosse, sabe, macho e fêmea? Colocava aqui uma outra pedra por cima, que era essa aqui, ó. E aqui também tem um buraco. Deixa a gente ver só. Aí. Obrigado. Desculpa, viu, Stefano? Não. Aqui você joga o trigo, põe um pau aqui e as mulheres vão rodando e ele vai também triturando e a farinha sai embaixo. Então, dois tipos de moinhos diferentes. Aqui nós temos esse círculo aqui, que é um gat shemen. O que é um gat shemen? Gat é prensa, shemen, azeite. Então, gat shemen, de onde vem a palavra Getsemane, você tritura as azeitonas com esse tipo de pedra aqui. É lógico que ela não está inteira. No Moab tem. Aí eles rodavam, trituravam a azeitona, pegavam a pasta, colocavam dentro de um saco de linhagem, apertavam aqui, escorria o azeite extra virgem, vinha por aqui e caía. Isso é chamado de Getsemane, gat shemen. E esse aqui, vamos ver se vocês sabem qual é. Tem um buraco? Tem um buraco? Vim.
Manjedoura. Manjedoura. Tá bom? Lembra que eles nasceram numa manjedoura? É isso aqui, ó. Eles colocavam a comida para o animal aqui dentro. Vamos andando então? Vamos conhecer a cidade?